Eu costumo dizer que jornalismo, para mim, é muito mais do que uma profissão. É uma missão. Eu tenho 10 anos de experiência, faz 10 anos que eu me formei e há quase 9 eu estou na TV Ponta Negra. Então, basicamente, toda a minha experiência como repórter, eu adquiri aqui, nessa casa. E ao longo desses anos, aquele sonho de criança de ser jornalista, talvez naquela época eu não tivesse nem noção do que seria ser jornalista. Ao longo desses anos eu descobri o que é ser jornalista, o que é ser repórter. E hoje eu entendo que realmente é uma missão para mim. Principalmente nesse jornalismo comunitário que a gente faz, esse jornalismo popular, esse trabalho junto das pessoas, dos que mais precisam, dos mais carentes. Isso me mostrou o quanto a minha voz, o quanto o meu trabalho pode transformar e mudar a vida dessas pessoas. Eu acho que dinheiro no mundo paga o bem e o servir que essa profissão me permite. Não é fácil. A gente que trabalha na rua, nós estamos expostos e vulneráveis a todo tipo de situação. Duas situações específicas no meu trabalho mudaram muito a forma como eu encaro hoje o meu trabalho. Eu sempre me coloquei no lugar das pessoas. Eu acredito que antes, muito mais do que agora, né? Porque a gente vai criando aquela rotina, vai se acostumando, vai tendo uma certa resistência. Mas eu sempre costumo me colocar no lugar do outro. Isso é bom, isso é ruim. Isso é bom porque a gente consegue transmitir empatia, principalmente por meio das telas. Isso é ruim porque a gente acaba absorvendo muita coisa. E nós somos seres humanos, né? Não tem como dividir profissional e ser humano. Então, algumas reportagens que me marcaram muito, eu destaco o caso que eu cobri, que foi do assassinato de Benis Leocádio Júnior. Foi em 2018. Por que foi um caso que me marcou? Porque eu já vinha de uma semana muito difícil, uma semana de muita violência aqui na nossa capital, no nosso estado. Eu cobri, eu e a minha equipe, nós fizemos a cobertura de praticamente um homicídio todos os dias. Então eu vi mães chorando sobre o corpo do filho, eu vi esposa, eu vi filhos chorando sobre o corpo do pai. Isso tudo mexe com a gente. Foram traficantes, foram usuários de drogas, acerto de contas, foram crimes diversos. Mas sempre quem estava sofrendo ali do lado era a família, era a mãe, era o filho. Eu sempre me colocava no lugar daquela pessoa, né? Eu como mãe. E depois dessa semana difícil, né? Porque não é fácil você chegar no local de um crime e ter que abordar os familiares num momento de extrema dor, independente de quem seja a pessoa. Quando eu cheguei no local do crime, né, onde o Benis tinha sido alvejado, ainda tinha muita movimentação, muita testemunha, alguém dizia uma coisa, outro dizia outra, estava tudo muito confuso. E ainda tinha um menor no local que tinha sido apreendido. Um outro tinha sido alvejado, tinha sido socorrido para um hospital e o Benis tinha sido socorrido para uma UPA ali próximo. E imediatamente eu fui até essa UPA. Eu não conhecia o Benis, né, o garoto Benis. E eu fui para essa UPA, eu entrei na UPA sem meu equipamento, né, como se eu fosse alguém da família. E quando eu cheguei no corredor da UPA, eu já vi os familiares recebendo a notícia que ele não tinha sobrevivido. Então eu fui a primeira pessoa da imprensa, né, a ver os familiares, os amigos, a receberem essa notícia. A gente já sai dali impactado, né? E aí depois
o desenrolar da reportagem, a apuração dos fatos e a foto do Benis. Ele era um garoto de 16 anos. Eu tinha um filho de 17. Muito parecido com ele. Depois disso, eu fui cobrir o velório do Benis. Então, eu continuei acompanhando o sofrimento daquela família. Depois do velório do Benis, eu fui até a casa dele para uma entrevista exclusiva com o pai. Eu entrei no seio da família. Eu fui até o quarto dele. Eu vi a cama, o computador, os fones de ouvido que ele usava. E tudo aquilo ali lembrava o meu filho. Tudo lembrava o meu filho. Porque era um adolescente, porque tinha os mesmos gostos, de acordo com o que os pais falaram. Gostava de jogar videogame, gostava de ficar no computador, não gostava muito de sair. E naquele dia, especificamente do crime, ele se ofereceu para sair, para ajudar a fazer uma mudança para o escritório do pai. Então, eu me lembro que quando tudo isso passou, eu cheguei em casa, eu entrei no banheiro e eu desabei. Desabei. Eu chorei muito. Eu não chorei só pelo Benis. Eu chorei por todas aquelas pessoas que entraram no meu caminho durante aquela semana. Que semana difícil. Eu acho que depois desse episódio, eu me tornei um pouco mais resistente. Acho que depois desse episódio, eu quis me blindar um pouco mais, para não sofrer tanto. Porque foi uma experiência muito marcante e que se toda vez eu me colocar no lugar de alguém que está sofrendo dessa forma, eu vou sofrer tanto quanto essa pessoa. Então eu precisava realmente encontrar um caminho para poder fazer o meu trabalho, sem perder a empatia, sem perder a humanidade, mas também não sofrer tanto no final. Eu acho que de todas, essa é a que mais me marca. Foi uma das situações que mais me marcou. Mas eu tenho outra, que também tem a ver com os meus filhos. Vocês vão entender. Eu fui fazer uma cobertura de um assalto na Zona Norte e quando eu cheguei no local, a polícia já tinha prendido os suspeitos. Já era uma ocorrência que já estava se encaminhando para o final. Eles iam ser encaminhados para a central de flagrantes, né? Eu estava com um motorista, um repórter cinematográfico, a gente já estava se dirigindo até o carro, a nossa viatura da TV, para ir acompanhar a finalização dos procedimentos. Quando, de repente, passou um grupo de policiais, todos armados, em busca de um outro suspeito que tinha fugido. E ali se iniciou uma troca de tiros. Quando os policiais passaram, todos armados, né, eu estava indo para a viatura. Mas como eles se posicionaram ali muito próximo da viatura da TV, eu decidi não entrar no carro, né, eu me afastei, porque eu não sabia o que estava acontecendo ali. E aí, de repente, começou o tiroteio. Eu não sabia de onde vinham os tiros e o que eu fiz? Eu corri para o carro da TV, me abaixei para tentar me proteger, sabe lá Deus de onde vinham os tiros. No momento que eu me abaixei, o meu motorista estava dentro do carro e ele começou a gritar para eu entrar no carro, para eu entrar. Ele baixou o vidro, entra. E eu entrei dentro do carro e ele disse que o assaltante, né, que a polícia estava procurando, tinha saído no portão lateral, que era onde justamente eu estava, abaixada. Quer dizer, ele poderia ter me pego naquele momento e ter feito refém. Mas eu consegui entrar no carro rápido e as balas, o bandido atirava de um lado, os policiais de outro e a gente no meio do fogo cruzado. E foram os minutos mais tensos, acho que, da minha vida, né? E o meu motorista, ele tinha a decisão de continuar ali e a gente ser atingido, de ir em frente
e a gente ser atingido, ou dar ré e a gente também ser atingido. Não tinha outra opção. E ele foi em frente. Quando ele foi em frente, eu fechei meus olhos. E a única coisa que veio na minha cabeça naquele momento foram os meus filhos. Nada, eu só pensava nisso, a imagem dos meus filhos. Eu vi o rosto dos meus filhos naquele momento. A gente que trabalha com isso, desculpa, a gente que trabalha com isso, a gente sabe do risco que é ir para a rua. A gente sabe, mas vivenciar é totalmente diferente. É totalmente diferente. Eu digo para você, foi a pior experiência da minha vida. Eu não sei se eu perdi a fé naquele momento, mas eu pensei que eu ia morrer. E que os meus filhos iriam crescer sem a minha presença. Eu não consegui pensar em mais nada. Só nos meus filhos. Quando a gente saiu daquela zona de confronto, que eu olhei para trás, eu vi o meu cinegrafista, o meu repórter cinematográfico para trás. E aí foi outro desespero, porque ele ainda estava lá, onde estava tendo o tiroteio. E eu tive muito medo de ver aquela cena, de vê-lo sendo atingido. Mas graças a Deus, nada disso aconteceu. Eu tenho certeza que Deus colocou a mão dele ali para nos proteger. E ficou uma grande lição. O quanto nós somos vulneráveis. O quanto nós somos fracos. Mas Deus está sempre nos protegendo para que a gente consiga fazer o melhor que a gente puder fazer no nosso trabalho. Eu saí dali muito traumatizada. Eu passei um tempo fora do jornalismo policial. Eu ouvia barulho de carro freando, eu já achava que era um tiro. Qualquer barulho me remetia aos tiros. Mas conforme o tempo foi passando, né, aquele trauma ele foi indo embora. E hoje eu sou muito mais cautelosa, sou muito mais cuidadosa em situações que eu possa entrar em perigo. Mas não deixo de fazer meu trabalho e não deixo de fazer o melhor que eu puder fazer. Eu acho que é isso que resume o meu trabalho como repórter, como jornalista, ao longo desses quase 10 anos. Eu sou muito feliz, eu sou muito grata, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa que não seja ser repórter, estar na rua, conversar com as pessoas, receber o carinho, receber a reclamação, voltar depois e mostrar um problema resolvido, ouvir uma mensagem de alguém falando, agradecendo porque aquela reportagem que eu fiz trouxe algum benefício, algum resultado positivo. Então, nesse dia do repórter, eu só tenho que agradecer.